Hello everybody, aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um XP Resolve de língua inglesa. Hoje o Enem 2013, segunda aplicação. Temos aqui, ó, Moving Hedgeras the Third Gender. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. O filme Hedgeras the Third Gender tem como objetivo chamar a atenção para a situação vivida por um segmento da sociedade indiana, os Hedgeras. De acordo com o que se captura dessas vozes no filme e do que se lê no texto, esse segmento reivindica, ou seja, o que é que eles estão querendo. Galerinha, primeira coisa que deve chamar a atenção para vocês aqui nessa questão é o tamanho do texto. Tenho certeza que você olhou e falou, e agora, né? Como é que eu vou traduzir esse texto? Como é que eu vou fazer a leitura de um texto? Que realmente, se a gente for comparar com outras provas, né, são textos menores. Esse aqui realmente ele se destaca pelo tamanho. Então fiquem tranquilo, porque o nosso objetivo aqui não vai ser traduzir palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, expressão por expressão. A gente vai fazer uma leitura, mas a gente vai pegar o principal de cada parte do texto. Ok? Esse é o objetivo, que a gente consiga compreender um pouquinho de cada ideia. E assim a gente consegue ter a ideia geral do texto. Então, ao se deparar com um textozinho que seja um pouco maior do que você está acostumado, não se desespere, faça isso. Tente unir palavras que você conhece, procurar palavras que para você são desconhecidas, mas se está junto com uma palavra que você já conhece, isso facilita, porque aí você vai conseguir reconhecer o significado dentro do contexto, ok? Então, vamos lá. Hedgeras are the outcasts of Indian society and lives on the fringe. These eunuchs, originally only castrated males, were once employed by students and maharajas to guard the women in their harems. Now, shunned by society, they are treated with less respect than the Dalits or untouchables. Considered neither man or woman, Hedgeras have no constitution rights. Currently, there is an ongoing debate on India regarding whether or not should be granted the status of a third gender. Gente, aqui no primeiro parágrafo, a gente já teria a resposta da questão. Ok? Mas a gente vai fazer a leitura completa, mas aqui a gente já conseguiria responder. Por quê? A primeira parte, gente, ele basicamente dá uma ideia geral. Quem são esses Hedgeras, ok? Então ele fala que são os párias da sociedade. Eles vivem em periferia, eles são rejeitados pela sociedade, são tratados com menos respeito, eles não têm direitos, ok? E ele fala o seguinte, ó, currently, ou seja, atualmente, há um debate na Índia sobre se eles devem ou não receber o status de third gender, o status de terceiro gênero, ok? Então, galerinha, percebam que a gente fez a leitura aqui do primeiro parágrafo e em nenhum momento eu traduzi palavra por palavra, expressão por expressão, ok? Eu dei a ideia geral do que aconteceu aqui. E é isso que eu quero que vocês façam ao vocês se depararem com um textinho desse na prova, tá bom? Most Hedgeras are genetically born as men, but believe they are women within. The rest are hermaphrodites with abnormality in genitalia. For those born men, becoming Hedgeras is a painful process that involves removing the entire genitalium in a secret ceremony that often is adorned without analgesics. Currently, most Hedgeras have on three ways in which they can make a living: prostitution, begging, and performing shamans remove bad luck or spells for suspicious Indian housework. Sex work is one of the only options for Hedgeras because there are few employment opportunities available for them. O que é que ele quer dizer aqui, gente? Fala basicamente das três maneiras que eles podem ganhar dinheiro. Seja com a prostituição, mendigando ou atuando como xamãs, removendo má sorte de famílias indígenas. Então, perceba que mais uma vez a gente fez uma leitura e eu não precisei traduzir parte por parte. Eu dei a ideia geral do que estava acontecendo aqui. As spheres of society, they are subject to produce and as often transplant into verbal abuse, humiliation, extreme discrimination, and violence in public, into as well private venues. I have documented a short film to create awareness for the plight of the segment of society and allow their voices to be heard. I was privileged to share these communities in their life and have tried capture its story reality as a friend rather than a viewer. The filming took place from June 28 to September 28 in various cities and locations in India.
Então, basicamente, essa terceira parte ela fala do preconceito que eles sofrem, da humilhação, da discriminação, da violência. Ok? Então, percebam que a gente fez na leitura do texto e eu não precisei traduzir ao pé da letra. Existem muitas palavras aqui, pessoal, que facilitam o entendimento. Então, quando você pega a palavra Indian families, são palavras que você não precisa traduzir. Você já sabe, famílias indianas. Voices, vozes. Society, sociedade, ok? Treated, tratado. Então, existem muitas palavras que estão aqui que são também conhecidas por vocês já na língua portuguesa, que elas são palavras chamadas cognatas, ok? Você já tem a mesma origem, tá bom? Então, facilita quando vocês pegarem um texto desse. Mas, como eu disse, pessoal, nossa resposta ela aparece aqui, ó, logo no primeiro parágrafo. Então, o que esse segmento reivindica? Um processo mais humano de mudança de sexo, não é isso que eles estão reivindicando. Os mesmos direitos dos Dalits ou intocáveis, também não. Por mais que ele diga que eles não têm nenhum direito, eles são até mais mal vistos do que os próprios Dalits intocáveis, mas eles não estão reivindicando os mesmos direitos. A regulamentação de suas atuais funções sociais, também não é isso que eles estão reivindicando. O reconhecimento das suas habilidades místicas, quando ele fala em habilidades místicas, se refere como eles atuam muitas vezes como xamãs, né, removendo a má sorte de algumas famílias indígenas. Mas não é isso que eles querem, né? Eles usam isso apenas como maneira de ganhar dinheiro, como ele fala aqui no texto, mas não é isso que eles estão reivindicando. Já na letra E é o direito constitucional de sair da marginalidade, ok? Então é exatamente isso, de deixar esse lado, que como eles são mais vistos, né, deixa bem claro o tempo todo, que inclusive eles não têm direito nenhum, e que eles querem apenas, existe até um debate, né, se eles devem ou não receber o status de terceiro gênero. Fala em relação à discriminação, em relação à violência, à humilhação que eles sofrem. Então, quando eles falam em relação à saída da marginalidade, é exatamente sobre isso, ok? Que aparece logo no primeiro parágrafo. Ok, pessoal? Esse foi mais um XP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye, everyone!